Olá a todos, estamos de volta com resumos de filmes. Neste vídeo, vou recapitular um dos filmes de terror e mistério de 2026, intitulado Raccoon. Antes de entrarmos na história, gostaria de desejar a todos um dia feliz e ótimo. Sem mais demora, vamos direto para a história. O filme começa em um vasto deserto, onde vemos um conquistador espanhol caminhando com um menino pequeno, ambos exaustos e com sede. Depois de um tempo, o conquistador pega uma garrafa que estava carregando, que contém um mapa enrolado dentro, e o homem desesperadamente tenta quebrar a garrafa contra o chão, mas falha, já que o chão é todo de areia. O menino também começa a cavar para procurar alguma pedra por baixo, durante o que o homem tem uma ideia. Ele pede para o menino virar de costas e levanta a garrafa como se fosse quebrá-la na cabeça do garoto. E a cena corta aqui. Em seguida, vemos que tudo aquilo era apenas o epílogo de um romance que está sendo escrito por um autor americano chamado Om Bowman. No entanto, ele é subitamente interrompido por alguns barulhos e percebe a figura de uma mulher em pé na escada. Om aponta uma luz para ela, mas então... Mais tarde, ele mexe em uma caixa cheia de pertences antigos de seus falecidos pais. Então, ele encontra uma arma dentro, junto com um cartão do Bilberry Woods Hotel, na Irlanda. Na cena seguinte, Om viaja para a Irlanda, onde chega ao mesmo Bilberry Woods Hotel e conhece o zelador, Fergal. Dentro do hotel, um velho Sr. Cobb está contando a duas crianças uma história assustadora sobre uma bruxa que vivia nas profundezas da floresta. No entanto, Om interrompe o velho, manda as crianças irem até seus pais e as avisa para não conversarem com estranhos novamente. Em seguida, o gerente do hotel, Mal, chega e o Sr. Cobb o repreende por não estar na recepção, já que ele se revela o dono daquele lugar. Então, reserva um quarto por uma semana e, ao ouvir seu nome, Mal o reconhece como um escritor famoso e explica que seu filho é fã do trabalho dele. Ele pergunta animado ao escritor se ele poderia autografar um dos livros de seu filho, mas Om se recusa. Em seguida, Om segue para seu quarto no andar de cima, mas se perde. Então, uma funcionária do hotel, chamada Fiona, o ajuda e o leva até o quarto. Ele agradece e também pergunta a localização de um lugar chamado Big Redwood. Mais tarde, Om chega à floresta próxima, onde se aproxima de uma grande árvore e espalha as cinzas de seus pais antes de deixar ali o recipiente marcado com os nomes deles. Então ele encontra um velho chamado Jerry e começa a conversar. Jerry lhe oferece uma bebida mágica que Om também aceita, e Jerry revela que fez essa bebida em casa e que ela consiste em cogumelos mágicos misturados com leite de cabra. À noite, Om conversa com Fiona no bar e conta a ela o final de seu romance mais recente, que o vimos escrevendo no começo do filme. Ele conta que o conquistador bate no menino com a garrafa e o mata, mas a garrafa ainda assim não quebra. Então, no fim, ele vagueia pelo deserto até morrer. Fiona acha o final muito sombrio, então decide que não vai lê-lo. Em seguida, Om mostra a ela a foto de sua mãe e revela que seus pais passaram a lua de mel naquele mesmo hotel. Acontece que sua mãe morreu muito jovem depois de levar um tiro no rosto, mas o autor do disparo era jovem demais para ser punido. Então seu pai não conseguiu lidar com a perda e acabou bebendo até morrer. Então pergunta sobre a suíte de lua de mel onde seus pais ficaram, mas Fiona diz que ela está fechada há muito tempo, porque o Sr. Cobb diz que uma bruxa está trancada lá. Fiona sempre quis ir até lá, mas Mal nunca deixou, pois ele tem pavor de seu sogro, o Sr. Cobb. Em seguida, ela mostra a ele um livro antigo sobre folclore e diz que se algum dia forem perseguidos por uma bruxa, precisam desenhar um círculo ao redor de si mesmos com giz para proteção. Nesse momento, o mensageiro do hotel chamado Albie chega. Então Fiona pede que ele descreva sua experiência ao encontrar a bruxa. Ele explica que uma vez estava parado perto do elevador que leva à suíte de lua de mel, bem quando o elevador abriu de repente. E então, quando Albie usou seu isqueiro e olhou para dentro, foi assustado pela bruxa. No entanto, Om não acredita nessa história e a chama de Raccoon, que significa bobagem. Albie então conta o quanto é fã dos romances dele e diz que é um aspirante a escritor. Ele pergunta se Om poderia ler seu manuscrito, mas o escritor arrogante menospreza Albie por ser mensageiro e queima a mão dele com uma colher.
Naquela noite, Fiona está limpando o bar quando percebe que Om deixou para trás a foto de sua mãe junto com o gravador. Então, ela vai até o quarto dele, mas não há resposta. Então ela pede para Albie abrir a porta, dizendo que está com uma sensação estranha. Albie hesita no começo, mas acaba abrindo a porta usando chaves reservas. Depois disso, Fiona entra, mas seus olhos se arregalam de horror ao ver que Om se enforcou. Enquanto está inconsciente, Om tem visões estranhas de si mesmo no elevador e também vê sua mãe aparecendo ao seu lado. Na cena seguinte, é revelado que Om sobreviveu ao ocorrido. Algum tempo depois, ele chega novamente ao hotel, mas o lugar está sendo fechado para a temporada. Ele encontra Mal, que devolve seus pertences e também revela que foi Fiona quem encontrou Om e salvou sua vida. Om quer agradecê-la, mas Mal revela uma informação chocante, dizendo que Fiona está desaparecida desde a festa de Halloween, que aconteceu semanas atrás. A polícia está procurando por ela e suspeita de Jerry, já que Fergal viu os dois conversando mais cedo naquela noite, e desde então, Jerry também desapareceu. Depois desse incidente, fizeram uma verificação de antecedentes sobre Jerry e descobriram que ele havia desaparecido da sociedade 10 anos atrás, depois que sua esposa morreu em circunstâncias misteriosas. Ao ouvir isso, Om fica profundamente preocupado e se prepara para ir embora quando encontra Fergal. Eles conversam sobre Fiona e Om pergunta se verificaram a suíte de lua de mel, já que ela sempre quis subir até lá. Mas Fergal diz que isso não é possível, porque o quarto está sempre trancado e o Sr. Cobb fica com as chaves o tempo todo. Em seguida, Om vai até a floresta para procurar Jerry, e ao chegar a um abrigo, encontra o livro de folclore que Fiona tinha. Nesse momento, o próprio Jerry aparece, e Om diz que a polícia está procurando por ele e pergunta se ele matou a esposa ou Fiona. Aqui, Jerry admite que matou a esposa, já que ela sentia muita dor e ele precisou acabar com seu sofrimento. Ele também afirma que ele e Fiona eram amigos, e que ela deixou que ele pegasse aquele livro emprestado, mas ele não a matou. Ele diz que não sabe o que aconteceu com ela, mas sabe que ela está morta, o que deixa Om chocado. Jerry então revela que 2 noites antes entrou escondido no escritório de Mal para pegar alguns remédios, mas ouviu, de forma chocante, o sino da suíte de lua de mel tocar. E de repente viu o fantasma de Fiona apontando para o sino, o que significava que ela queria que ele fosse até lá. Então ele revela que está apenas esperando o hotel fechar. Depois disso, ele entrará na suíte de lua de mel para procurá-la. E acontece que ele já roubou as chaves do Sr. Cobb. Jerry convida Om para ir com ele. E embora Om acredite que seja uma má ideia, acaba concordando. Mais tarde, Om estuda bruxas no livro de folclore, e Jerry insiste que essas coisas realmente existem, mas apenas aqueles com a mente aberta conseguem percebê-las. Ele afirma que a bebida mágica abriu sua mente, e foi assim que conseguiu ver Fiona. Depois que todos no hotel vão embora, os dois entram escondidos, e Jerry decide pegar a besta para se proteger, mas é pego por Fergal. Fergal nocauteia o velho, depois liga para a polícia e diz que ele está com Jerry e está indo para a delegacia com ele, o que é ouvido por Om por perto. Fergal coloca Jerry em seu veículo e vai embora bem quando isso acontece. Assim, Om entra na suíte de lua de mel usando as chaves, mas ali não encontra ninguém por perto e bebe de seu cantil de uísque até pegar no sono. Enquanto dorme, Om sonha com sua infância, em que aparece sentado em frente à TV, brincando com uma arma, mas uma bala dispara acidentalmente e, de forma chocante, sua mãe, que foi baleada, vem abraçá-lo. Ele também vê a imagem de um homem burro assustador assombrando-o, o que faz com que ele acorde. Percebe Mal, que revela que o Sr. Cobb disse que as chaves da suíte de lua de mel estavam desaparecidas. Por isso, ele foi até lá verificar. Diz que veio procurar Fiona, mas ela não está ali. Em seguida, os dois se preparam para ir embora, mas de repente vê um monta-pratos por perto e pergunta a Mal sobre aquilo. Mal diz que havia um porão ali antes de construírem o hotel e insiste que eles deveriam ir embora. Mas fica curioso, então aperta o botão que faz o monta-pratos subir. Isso deixa Mal muito assustado e ele sugere que eles deveriam ir embora. Mas o monta-pratos se abre de repente e revela o cadáver de Fiona, vestindo a fantasia de Halloween que ela usava na noite em que desapareceu. Então, Mal em pânico rapidamente sai pela porta e tranca o escritor lá dentro. Pede desesperadamente que ele abra a porta e até tenta encontrar uma saída, mas não consegue. A cena, então, corta para um flashback da noite de Halloween, quando Mal é visto conversando com Fiona e pedindo que ela beba seu chá. Ela bebe sem saber que Mal havia colocado algo dentro, fazendo-a sentir tontura e, eventualmente, perder a consciência.
Depois disso, ele a leva para a suíte de lua de mel e a coloca no monta-pratos que leva ao porão antes de deixar o quarto sozinho. No presente, encontra seu gravador junto ao cadáver de Fiona, no qual ela havia gravado sua voz. Segundo ela, estava grávida do bebê de Mal, mas ele não gostou da decisão dela de ficar com a criança, embora ela tenha prometido que não contaria a ninguém. Acontece que ele tinha medo de sua esposa ou do Sr. Cobb descobrirem, então a trancou naquele quarto para morrer. Ela estava determinada a encontrar uma saída, mas caso não conseguisse, pediu que quem a ouvisse dissesse a seus pais que ela os amava. Ao ouvir tudo isso, fica chocado e procura desesperadamente uma saída pela suíte de lua de mel. A cena então corta para a van em movimento de fergal, onde Jerry acorda na parte de trás e se vê amarrado. Então, ele usa uma faca para remover suas amarras. Depois disso, decide pular da van em movimento. De volta ao hotel, está procurando uma saída sem sucesso quando ouve ruídos inquietantes na suíte que o aterrorizam. De repente, o fantasma de sua mãe aparece atrás dele e ele sente sua presença. Logo, o quarto inteiro fica escuro, deixando apenas a luz em sua mão, e a TV liga sozinha. Então, um assustador homem burro aparece e lê a carta de zombando dele por ter matado sua mãe antes que a TV se desligue. Então, vê uma versão em miniatura dos personagens de seu romance, que apontam para uma direção. Segue aquilo e encontra um mapa indicando uma saída de emergência pelo porão, o que lhe dá alguma esperança. Então, remove o cadáver de Fiona, entra no monta-pratos e aperta o botão para descer. Quando finalmente chega ao porão, ele se move por catacumbas escuras e eventualmente encontra o caminho completamente bloqueado, sem saída, o que o deixa frustrado. Ele escuta a gravação de Fiona, na qual ela diz que acredita que alguém está lá embaixo com ela, e soa cada vez mais paranoica. Logo percebe linhas desenhadas por perto junto com um giz que guarda consigo. As luzes começam a piscar e ele sente uma presença na escuridão. Então corre rapidamente e entra no monta-pratos. Nesse momento, ele ouve a bruxa gritando e rindo, o que o assusta profundamente. Ela está se aproximando, mas o monta-pratos se ativa bem a tempo e volta para a suíte. Mas então, quando ele olha pela abertura... A bruxa entra no quarto e começa a atormentá-lo. Então agora, ele não tem escolha a não ser desenhar um círculo de giz ao redor da cama. Ele então se senta na cama e está seguro por enquanto. Mas a bruxa continua olhando para ele através das cortinas, mesmo que não consiga alcançá-lo. Na manhã seguinte, Mal retorna ao hotel e encontra Jerry gravemente ferido, mas ainda tentando abrir o elevador que leva à suíte de lua de mel. Ele implora pela ajuda de Mal, dizendo que precisa salvar que subiu para a suíte de lua de mel, mas Mal afirma que encontrou bêbado na suíte na noite anterior e o levou ao aeroporto para mandá-lo de volta ao seu país. Mal tenta convencê-lo a deixar o hotel, ao que Jerry concorda relutantemente. Mais tarde, um desesperado puxa a corda que toca o sino da suíte de lua de mel, que é ouvido por Mal no andar de baixo, mas ele não faz nada. Jerry também logo vai embora de carro, o que percebe pela janela e fica frustrado. Mas pouco depois, Jerry retorna ao hotel e diz a Mal que sente que algo está errado, momento em que finalmente ouve o sino tocando. Ele percebe que está lá. Então ameaça Mal com um machado e exige as chaves da suíte. Assim, Mal, relutantemente, entrega as chaves a ele enquanto Jerry segue para o andar de cima. Mal se prepara para incendiar toda a área para destruir todas as evidências. Jerry logo chega à suíte e abre a porta escondida, onde fica chocado ao ver preso lá dentro, mas Mal aparece atrás dele e tira sua vida usando uma besta. Isso faz se esconder rapidamente para salvar sua vida, enquanto Mal vai embora, usando o elevador da suíte bem quando o fogo começa. Mas dessa vez, Mal não consegue abrir a porta do elevador para sair e percebe que não está com as chaves. Então, é forçado a voltar para cima para pegar as chaves no bolso de Jerry. No entanto, chega antes dele e pega as chaves bem quando o alarme de incêndio dispara. Agora, Mal está tentando sair antes que o hotel inteiro queime. Então ele é forçado a entrar na suíte, mas não consegue encontrar que já desceu para o porão. Enquanto isso, segue mais fundo pelas catacumbas escuras, onde começa a sentir a presença da bruxa. Então, desenha um círculo de giz ao redor de si mesmo. Mas antes que consiga completá-lo, a bruxa chega.
Logo quando Mal chega procurando suas chaves, ele as vê penduradas e tenta alcançá-las. Quando de repente a bruxa aparece e o algema. Então ela arrasta Mal para longe em correntes e passa bem na frente de Om, que está sentado algemado dentro do círculo incompleto. Durante isso, ele é assombrado pelo fantasma de sua mãe. Então, desaba e diz a ela que foi um acidente. Antes de desaparecer, ela diz calmamente que sabe disso e diz a ele que ele não pode ficar ali. Em seguida, Om pega uma pequena lâmina em seu bolso, bem quando a bruxa começa a arrastar Mal para o submundo, que está cheio de criaturas famintas e desesperadas. Om, então, usa a lâmina para se libertar das algemas e se aproxima rapidamente do monta-pratos para sair do porão. Quando chega em segurança ao andar de cima e sai da suíte, encontra o hotel inteiro em um estado terrível e a fumaça o faz perder a consciência. Mais tarde, vemos Fergal chegando ao hotel para procurar Mal quando ouve a voz de Fiona chamando por ele. Então, ele segue o som e logo encontra Om inconsciente. Então, ele salva o homem e o tira do prédio. Algum tempo depois, vemos Om se recuperando no hospital quando recebe a visita de Albie, que trouxe um presente enviado por Fergal. Ele diz que a polícia encontrou os restos mortais de Fiona e Jerry no hotel, mas não há nenhum vestígio de Mal. Aqui, Albie decide confessar algo e diz que colocou um pouco do pó de cogumelo mágico de Jerry no cantil de uísque de Om porque ele foi rude com ele naquela noite. Isso deixa o escritor chocado e ele olha para suas mãos que ainda têm marcas de correntes. Então, ele se lembra de Jerry dizendo que essas coisas existem e que tudo de que precisam é uma mente aberta para vê-las, o que foi intensificado pelo cogumelo mágico. Antes de ir embora, Albie entrega a ele a foto de sua mãe, que encontraram no hotel, e até se oferece para trazer seu manuscrito para que ele leia, e ele concorda desta vez. Depois que Albie sai, Om abre seu laptop para terminar o final de seu romance. Na história, o conquistador espanhol não ousa ferir o menino e, em vez disso, pede que ele use a garrafa na própria cabeça. No entanto, o menino não consegue fazer isso. Então ele joga a garrafa fora e abraça o homem, fazendo com que os dois chorem. Quando o filme termina, vemos a garrafa caindo ao lado dos chifres de uma ovelha, o que significa que eles a encontrarão e conseguirão abrir a garrafa. Ok, pessoal, obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative as notificações para assistir a mais resumos como esse.